Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Impacto Geopolítico. Que saudade eu tava disso aqui, hein? Uma semaninha a gente passa aqui distante, mas a vontade de trabalhar com esses tipos de conteúdo, né, com esse tipo de informação é contagiante, né? Vamos embora que esse aqui é o último Impacto Geopolítico do ano, o último que estarei gravando, enfim. Vamos começar aqui falando sobre eleições no Chile. Pois é, assunto aí que movimentou a semana foram as eleições no Chile, que demonstrou a vitória do Gabriel Boric. Gabriel Boric, que é o novo presidente eleito da República de Chile, né? A República do Chile tem aí seu novo presidente. Vamos saber quem é Gabriel Boric. Boric é o mais novo presidente a assumir a República do Chile. Ele tem 35 anos. Boric faz parte da esquerda moderada. Ele era o representante da esquerda moderada e ele concorreu com o candidato José Antônio Caster, né? O José Antônio Caster era um candidato já configurado no espectro da extrema-direita, né? Como assim, na extrema-direita? Ele era um candidato com um viés mais extremista, né? E chegou a falar coisas absurdas como relativizar aí a ditadura do Pinochet, né? Para quem não sabe, Pinochet foi um dos principais ditadores chilenos que cometeu diversas atrocidades, torturas, mortes, enfim, para se manter no poder. Augusto Pinochet foi, para mim, o principal e mais sanguinário ditador da República do Chile. E ele, o José Antônio Caster, ele relativizava, não houve tortura, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa que a gente já está bem familiarizado de alguns representantes de campos extremistas de ideologias políticas. Então, ele venceu esse candidato aí que tinha visões extremistas, né? O Boric faz parte dessa esquerda moderada e ficou mais moderado ainda durante a campanha presidencial, quando se aproximou de forças mais centristas no Chile, né? Assim, bem parecido no Brasil, esses candidatos que parecem ter um discurso mais fortes, mais extremistas, mais para um âmbito mais extremo de uma ideologia, eles quando conseguem alguma coisa, conseguem algum tipo de poder, eles começam a se flexibilizar e a negociar com o centro, né, com o conhecido centrão. Então o Gabriel Boric ele passou a adotar atitudes mais centristas durante sua campanha à presidência do Chile, né? O Boric ele faz parte de uma renovação dos políticos de esquerda, né? Quando o Muro de Berlim caiu, o Boric tinha apenas 3 anos de idade, eu não era nem nascido, mas Gabriel Boric ele faz parte de uma nova leva de políticos conhecidos da esquerda ou da centro-esquerda, né? Que ele já está se familiarizando a dizer que ele faz parte da centro-esquerda chilena. Algumas posturas do Boric, na verdade muitas posturas do Gabriel Boric, desagradam a velha guarda da esquerda. Como, por exemplo, ele é um crítico ferrenho à ditadura da Nicarágua. Ele critica muito o Daniel Ortega, né, que é o presidente da Nicarágua, que mandou prender todos os seus opositores e ganhou a eleição aí sem concorrer com ninguém, né? Ele prendeu os seus opositores com a desculpa dizendo: meus candidatos rivais, adversários, eram financiados pelos Estados Unidos e aqui na Nicarágua não quero a presença do imperialismo, então vou mandar prender todos porque todos são financiados, todos os outros são financiados pelo imperialismo americano. Então, ele é um crítico ferrenho, né? A velha guarda da esquerda, né? Essa esquerda mais antiga, né? Pré-queda do Muro de Berlim, pré-fim da União Soviética, defende o Daniel Ortega. Outra situação que ele faz ele ser um político diferente no âmbito de esquerda é que ele é também muito crítico ao Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, né? O Gabriel Boric ele é muito crítico ao Nicolás Maduro, aí, presidente da República Bolivariana da Venezuela. O partido de Boric não possui uma grande força no parlamento chileno. Apesar dele ter vencido a eleição, ele é um cara que não vai ter facilidade lá não, hein?
vai ter facilidade lá não, porque o partido dele não foi maioria no parlamento. Inclusive o partido dele faz parte de um bloco que é chefiado por outro partido de esquerda, que a gente vai ver aqui um pouco mais para frente, mediante minha leitura aqui de alguns resumos aqui que eu fiz. O partido dele não possui a grande força no parlamento, não é a grande força do parlamento chileno, e seu partido se chama Convergência Social, que precisará de apoio para governar o país. O Convergência Social faz parte do mesmo bloco parlamentar que o Partido Comunista do Chile, né? O Partido Comunista de Chile. Esse partido que detém o maior poderio da esquerda chilena se desagrada dos flertes centristas de Boric, né? É aquele partido que está dentro mesmo do âmbito da esquerda. Então, e possui uma grande representatividade dentro do parlamento chileno. Então ele vai ter um pouco de dificuldade para negociar com esse partido, porque ele se aproximou de forças centristas, né? É aquela história de que se você não se aproximar de certas forças políticas, você não terá governabilidade, né? Apesar dessa eleição ter sido bastante polarizada lá no Chile, né? O Boric ganhou com 56% das intenções de voto. Mesmo assim foi uma eleição bastante polarizada. Houve o respeito às instituições democráticas e ao sistema eleitoral. Assim que o José Antônio Caster viu que perdeu, ele reconheceu a derrota, ligou para o Boric e o felicitou pela vitória. Coisa que a gente dificilmente vai ver aqui no Brasil, né? Que a gente veria aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil... desde a eleição de 2014 houve um desrespeito às instituições democráticas, né? Quando o candidato Aécio Neves ele entrou na justiça, entrou no TSE, entrou no STF com recursos para pedir a recontabilização dos votos na eleição de 2014, quando ele perdeu para a candidata Dilma Rousseff, né? Então, você aqui no Brasil você teve um desrespeito às instituições democráticas, à democracia eleitoral, quando houve essa atitude por parte do Aécio Neves, que ele pediu recontagem de votos, dizendo que houve roubo, que houve aí uma fraude na eleição de 2014, e no final ele mesmo disse que fez isso aí só para tumultuar mesmo, só para atrapalhar aí a eleição da Dilma aí. Então você vê que essa palhaçada que ele fez foi totalmente só para tumultuar o viés democrático aqui no Brasil. Lá no Chile não, diferente. Apesar de serem dois candidatos com pontos ideológicos totalmente diferentes, o derrotado, o mais extremista entre os dois, o que foi derrotado, ligou para reconhecer a derrota, e é bonito de se ver isso numa verdadeira nação democrática que é o Chile. Pois bem, estão colocando muita expectativa nesse novo governo do Gabriel Boric. Já tem gente, né, os especialistas de plantão estão aí falando, os especialistas em política aqui do Facebook, do Instagram, do YouTube, já estão colocando aí bastante expectativa nesse governo do Boric, colocando ele como um salvador da pátria, não só da América do Sul, como de toda a América Latina, um cara que vai revolucionar aí a política chilena, né? A política no âmbito de toda a América do Sul e quiçá da América Latina. Eu já não vejo dessa forma. O que eu espero do Gabriel Boric? Você pode estar perguntando, professor, o que é que você espera do Gabriel Boric? Eu não espero nada. Se eu espero alguma coisa, é decepção, porque é isso que eu espero das pessoas, principalmente de político. Eu espero a decepção. Estão exagerando, colocando esse cara como um salvador da pátria. A gente vê e a gente sabe que esses políticos que são colocados como salvador da pátria, como salvadores da pátria, são os piores. Eles fazem parte das piores raças podres da política mundial. Os salvadores da pátria são os que mais decepcionam o seu eleitor e a gente aqui que espera alguma coisa. Eu não espero nada do Gabriel Boric, não espero nada de diferente. O Chile passou recentemente por um grande período de conturbação social, protestos e mais protestos, a população protestando contra a inflação, contra algumas políticas monetárias do atual presidente, o Piñera, Sebastián Piñera, que é o presidente atual do Chile, que arrochou
praticamente a economia chilena, e eu não espero nada diferente, apesar do Piñera ser de direita, não espero nada diferente do Gabriel Boric, que é de centro-esquerda. Não espero nada, nada, nada. Então, não vamos pôr expectativa em político, porque político é só decepção. Vamos continuar aqui falando sobre Rússia. Ontem a Rússia recebeu mais ameaças por parte da OTAN, dos Estados Unidos e do Reino Unido, né, da Europa em geral. A União Europeia também ameaçou a Rússia. E aqui diz que a Rússia ignorou mais uma vez as ameaças e mantém tropas posicionadas para atacar a Ucrânia, né? Estados Unidos e Europa elevaram o tom mais uma vez contra a Rússia, e isso não foi o suficiente para convencer Moscou, para convencer Putin a recuar. Biden disse que a Rússia pagará um preço terrível caso continue com essa atitude, caso invada a Rússia, né? A Rússia ontem moveu, na verdade, desde o final de semana da semana passada, a Rússia moveu tropas que estavam na Sibéria, na região asiática da Rússia, tropas que estavam na fronteira da Rússia com a Mongólia, lá na Ásia. A Rússia moveu essas tropas em direção a Kursk. Kursk é uma cidade que fica muito próxima à fronteira entre Rússia e Ucrânia. Kursk fica a 100 quilômetros da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. E a Rússia moveu tropas dessa região fronteiriça de lá da Sibéria, de lá da Mongólia, para a Ucrânia, para posicioná-los e ampliar a oferta de material bélico para atacar a Ucrânia, né? E mediante essa atitude, os Estados Unidos e a Europa ameaçou, elevou o tom mais ainda, mediante essa transição de tropas, né? Esse trânsito de tropas de uma região da Ásia para aquela fronteira lá com a Ucrânia. Então, e mesmo assim, Putin não quis saber, continua movendo, continua deslocando tropas de regiões estratégicas da Rússia em sua porção asiática para a fronteira com a Ucrânia, hein? Se vai invadir, eu acho que não. Por agora não. Ainda não é interessante. Até porque se a Rússia invadir a Ucrânia, mesmo que a Rússia vença, ela vai ter mais perdas do que ganhos em um eventual combate com a Ucrânia. E por agora não é interessante que haja uma incursão russa dentro do território ucraniano. Também não acho, como eu falei lá no Rapidinhas da Geopolítica, que a Rússia irá anexar todo o território ucraniano. A Rússia, se caso invada a Ucrânia, a Rússia vai anexar aquela região que vai além da Crimeia, uma região de Donbas e a região de Donetsk, que tem movimentos muito fortes, movimentos pró-Rússia muito fortes dentro daquela região. Bem, galera, esse aqui foi o último Impacto Geopolítico do ano. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, boas festas para todos. Volto em janeiro com o Impacto Geopolítico de férias, que vai ser mais curto. Eu geralmente abordo abordo 3 assuntos nos nossos vídeos. Vou abordar apenas no máximo 2 estourando, para que a gente possa curtir as férias. Vai ser o nosso Impacto Geopolítico de férias, vai ser mais leve, mais curto, né? Porque aqui eu tenho esse compromisso com vocês. Bem, aguardo vocês ano que vem, que eu estou de volta, e peço mais uma vez a ajuda de vocês aqui para que eu possa trocar câmera, possa melhorar a captação desse som. Peço a ajuda de vocês, que vocês possam estar me ajudando com qualquer valor. Por favor, me ajudem. Preciso muito para continuar com esse projeto voluntário, para esse projeto que acredito eu que contribui muito para o conhecimento de vocês. Então, galera, falou, muito obrigado e até mais.